Esse jovem que ontem, aqui no Rio de Janeiro, matou o irmãozinho de 3 anos, o pai e a mãe, todos estavam dormindo com a arma do próprio pai, porque foi contrariado, queria viajar sozinho aos 14 anos lá para o Mato Grosso. Uma gatinha que ele conheceu pelo computador, pessoalmente está com ela, e aí recebeu um não revoltado, simplesmente fez isso. Agora eu te pergunto, ele vai ficar no máximo 3 anos sob custódia do governo, porque aqui no Brasil, pela lei, menor de 18 anos não comete crime, e sim infração. Depois ele volta para as ruas e tem mais. Se ele quiser namorar uma gata e ela dizer não, será a próxima vítima. Esse é o Brasil. Mas neste caso desse vídeo, os 6 jovens vão puxar ou prisão perpétua ou muitos anos de cadeia, merecidamente. Eu não tenho pena. Roda aí. Se prepare aí, porque hoje iremos ver os adolescentes perigosos reagindo às suas sentenças de prisão. Erika Nicholas e Shanita Leites, lá em 2011, foram condenadas à prisão. Isso porque as duas juntas tiraram a vida de uma pequena garota de apenas 3 anos, chamada Serenity Richardson, em 2009. Erika era madrinha de Serenity e era muito próxima e amiga da mãe da vítima. Já Shanita, a outra que foi presa, era a namorada de Erika. E as duas juntas então fizeram algo desumano com a pobre criança de 3 anos. Isso aconteceu quando a criança foi passar 2 semanas na casa da madrinha da namorada. E em um dia qualquer, a criança acabou fazendo xixi no chão. Uma coisa normal, não é mesmo? Mas por causa disso, as duas começaram com o cinto a bater na criança. Pois é, galera, e essa agressão foi suficiente para tirar a vida da criança. Que pesado. 2 anos depois, em 2011, Erika e Shanita foram condenadas à prisão perpétua. E foi isso que aconteceu. Ao receber a sua sentença, elas se jogaram no chão, começaram a gritar e também começaram a chorar desesperadamente. Mas não adianta chorar não, porque já era tarde demais, né? Era só não ter feito o que fizeram. Elas tiveram que ser levadas do chão pelos funcionários do tribunal e foram levadas de cadeira de roda para fora da sala. Em 2018, Rayston Martin, de 17 anos, confessou que teria tirado a vida de seu avô Joseph, de 63 anos. E o garoto teria feito isso com uma machadinha, que com ela teria dado 31 golpes no seu avô. E com isso então, em 2018, o Tribunal Superior condenou Martin à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. E ele recebeu a prisão perpétua, mesmo tendo 17 anos na época do crime. Os promotores optaram por julgá-lo como adulto, pela gravidade dos seus atos, né? O garoto não gostava de seu avô, inclusive ele até tinha planejado de envenenar ele. Depois ele acabou mudando de ideia, decidindo usar um martelo, e aí depois ele acabou chegando no machado. Olha que menino problemático, né? E durante o julgamento, ao receber a sua sentença, foi isso que aconteceu. É possível ver que Martin estava claramente abalado. Parece que a ficha dele, do que ele fez e tudo mais, só caiu ali, durante o julgamento. Martin começou a tremer enquanto tomava um gole de água. É só ser uma pessoa boa e não cometer crime. Em março de 2013, Dylan Shoemaker, um jovem de 16 anos, estava cuidando dos 2 filhos pequenos da sua namorada, Ashley, enquanto ela trabalhava. No final da noite, o filho mais velho, Austin, que tinha apenas 2 anos de idade, faleceu, e Dylan foi considerado o culpado e acabou sendo preso. E a polícia realmente estava certa, pois durante as análises do corpo, descobriram que o garotinho havia apanhado bastante, e Dylan teria feito tudo isso. Dylan então foi condenado, e foi isso que aconteceu. Nessa hora, o malvado adolescente virou um bebê chorão. Inclusive disse que não pretendia machucar o garoto, mas machucou. Machucou até demais. Só que esse momento de choro e tudo mais na frente ali do júri e do juiz deve ser algo bem comum para eles. Tanto é que o juiz chamou o adolescente de manipulador e enganador. E disse que enfrentaria as consequências dos seus atos. Ele foi sentenciado a uma prisão de 25 anos e foi preso lá em 2014. Porém, em 2016, o Tribunal de Apelações reduziu a sentença dele para 18 anos. Ou seja, lá em 2031 ele pode sair. Em 2013, já Lil Smith Reilly teria tirado a vida de uma jovem e feriu gravemente o namorado dela. E tudo isso durante um assalto à mão armada. O caso aconteceu dia 16 de novembro de 2013, lá em Norwood, nos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu quando Jalil tentou assaltar um carro
e mesmo pegando os pertences, atirou nas duas vítimas. E em 11 de agosto de 2016, Jalil se declarou culpado do crime. Porém, 2 meses depois, ele acabou retirando sua confissão, mas o juiz negou. E acabou sentenciando a Jalil uma prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. E foi isso que aconteceu durante a sentença. Jalil simplesmente desabou ali, no meio do tribunal. A polícia colocou ele de pé e ele interrompeu o juiz. Em setembro de 2014, Jessica Carline, com 17 anos, colidiu um carro no hospital. Isso resultou no falecimento de 2 pessoas. De acordo com a polícia, Jéssica estava dirigindo próximo ao hospital, quando em um certo momento o carro subiu na calçada, bateu em uma placa, perdeu o controle e colidiu com o hospital. E quem faleceu durante esse acidente foram os outros passageiros que estavam dentro do carro, que infelizmente não resistiram aos ferimentos. Porém, Jéssica ficou viva e pagou pelos seus atos. Em seu carro foi encontrada uma lata de spray de ar comprimido, e durante os interrogatórios ela disse que usava aquilo para ficar doidona. E o acidente foi bem grave, pois ela bateu o carro no hospital a 122 km por hora. Por isso que quase ninguém sobreviveu. Inclusive, a polícia também descobriu que os freios não foram acionados durante o acidente. E também que ninguém no carro estava usando o cinto de segurança. Olha aí, ó. Usa o cinto, anda de boa, não vai se chapar enquanto dirige. Tudo errado. E apesar de ter 17 anos no momento do acidente, a promotoria considerou Jéssica como adulta. E em julho de 2015, então, ela foi condenada a 15 anos de prisão. E ao saber que ele iria passar os próximos anos da vida dela presa, foi isso que aconteceu. Kendria Koch tinha apenas 17 anos, quando ela e seu namorado usavam aplicativos de relacionamentos para assim atrair homens para lugares isolados e depois roubar e assaltar os seus carros. Em 2017, eles atraíram Perry Nida, e a vítima Perry levou junto para o encontro seu amigo Emmanuel Purcell. Enquanto Kendria ficava ali distraindo os dois, o namorado dela invadiu o carro e anunciou o assalto. As 2 vítimas, Perry e Emmanuel, tentaram fugir, porém o assaltante atirou 2 vezes na barriga de Emmanuel, que ficou gravemente ferido. Um tempo depois disso, Kendria se entregou para a polícia. Isso porque o seu advogado garantiu que se ela fizesse isso, ela não iria presa. Porém, mesmo assim, o juiz sentenciou ela a 20 anos de prisão para começar. E foi exatamente isso que aconteceu durante a sua sentença. A mãe dela, ao ver a sentença da filha, chorou e se jogou no chão. E Kendria chorou de desespero. Mas por ter colaborado no caso contra o seu namorado, depois de um tempo, a polícia acabou abaixando a sua pena, reduzindo assim para 11 anos de prisão e 20 de liberdade condicional. Galera, deu pra ver que o crime não compensa. Estude, trabalhe, ganhe a vida com honestidade. Plante o bem, galera, porque só assim você vai colher o bem, beleza? Para mim, não existe menor de idade a partir de 12 anos. Cometeu crime, deve ser condenado de acordo com a gravidade. E você? Deixe seu comentário gentil.